pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Ranir. E hoje nós vamos falar de um cara que gosta do verde e amarelo, um cara que gosta de ser autoritário, um cara que se diz muito brasileiro, mas na verdade não é bem assim. De quem eu estou falando? 3, 2, 1, lá vai! Ah, eu sabia que tu ia acertar. Claro que tu acertou, né? Tu não pensou que era ele. Tu pensou que era esse aqui. Aí sim, tá certo. Exatamente, gente. Estamos falando de Dom Pedro I. A nossa história de hoje é sobre o primeiro reinado. Pois é, vocês assistiram aqui no canal como foi o processo de independência do Brasil, um processo pacífico, um processo em que houve acordos de cavalheiros entre os oligarcas, entre as elites brasileiras, para que tudo ficasse numa boa. E é exatamente desse período que nós vamos falar, que dura exatamente 9 anos. É isso, 9? 1822... 1831, 9 anos. Ah, guri, sou bom em matemática, hein? Ah, por essa tu não esperava. Sou baita cara em matemática. Pois então, gente, vamos falar então desse período, né, do primeiro reinado. E o primeiro reinado começa com acordos. O Brasil precisava ser reconhecido entre as nações globais. Os primeiros a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha. Obviamente que por interesses comerciais, óbvio, os Estados Unidos aqui já de olho na América aqui, embora quero te dizer uma coisa, os Estados Unidos ele tinha muito mais, o olho era muito maior do que a barriga, porque os Estados Unidos, pensa lá que em 1822 os Estados Unidos ainda está vivendo aquela expansão pro oeste, ainda é uma colônia ainda, gente, recém-independente, não tem esse poderio que nós conhecemos hoje dos Estados Unidos da América. E logicamente que a Grã-Bretanha, sim, ela tinha muito interesse aqui. E aliás, tu vais ver aqui no decorrer do vídeo, a Grã-Bretanha, essa quantidade de produtos importados da Inglaterra que vai manchar bastante a imagem do Dom Pedro I, culminando, entre outros fatores, na abdicação dele lá em 1831. Mas vamos ver essa caminhada, vamos ver como é que isso funciona. Bom, feita a independência do Brasil, o Brasil precisava de uma carta constitucional, precisava da Constituição. É aquele conjunto de leis que regem um país, né? Não se esqueça que a nossa última Constituição é a Constituição Cidadã de 1988, a melhor Constituição que nós temos desde o início das Constituições, que é essa primeirinha lá em 1824 que ela vai ser sancionada, ou melhor, outorgada. Uma Constituição se outorga, certo? Diante disso, obviamente se fez as eleições para a Assembleia Constituinte, tinha os projetos, os anteprojetos, e essas oligarquias rurais, eles pretendiam justamente fazer uma Constituição de molde liberal, em que eles tivessem participação no poder, sempre lembrando que essa participação no poder ela era restrita às elites, às oligarquias rurais, os grandes proprietários de terra, grandes proprietários de escravos. Não podemos esquecer que com a independência do Brasil, o Brasil continua monárquico, latifundiário, escravista, um país ainda bastante retrógrado, ele não está pensando à frente. As ideias de liberalismo que surgem no Brasil é um liberalismo com uma aspas muito grande, gente, muito grande mesmo. Por quê? Porque esse liberalismo ele vai até onde é conveniente a essas elites brasileiras, certo? Diante disso, o que nós temos que entender então? Nós temos que entender que essa Constituição os caras estão armando mais ou menos aí, mas o Dom Pedro Primeiro, ele é filho de um monarca absolutista. Lembre-se que eu já falei para vocês, lá no período joanino, o pai dele podia parecer idiota, mas ele não era idiota, ele era um monarca absolutista, Dom João VI. E obviamente que ele leva essa herança absolutista consigo, na sua bagagem, na sua educação. Nós somos produtos da nossa educação, isso não adianta, isso é inegável. Conforme nós somos educados, é o modelo de ser humano que nós vamos ser, seja socialmente, seja politicamente, seja religiosamente, enfim.
nas mais diversas áreas que compõem a atividade humana. E o Dom Pedro I, ele queria ter o poder, o controle nas suas mãos. Então, diante de tantas questões, eles queriam poder fazer leis sem que o Dom Pedro sancionasse e tal, mexer lá no legislativo. O Dom Pedro disse, o que ele fez, gente? Ele, descontente com esses caras que iam fazer a Assembleia Constituinte, ele enxotou todo mundo, fechou a Assembleia Constituinte, chamou lá uns parceiros dele, lá uns portugueses, lá parece que em torno de uma dezena de pessoas, pouca coisa mais que isso, e fez de maneira extremamente autoritária, rapidinha, e outorgou essa Constituição alguns meses depois, se eu não me engano, em março de 1824. Se eu tiver errado, eu coloco aqui do lado. Se eu tiver certo, eu vou dizer, minha cabeça tá bacana, tô bem legal com isso daí. Damn. Yeah. E essa Constituição de 1824, então, ela passa a vigorar. Lembrando, então, que o Brasil passa a ter uma monarquia constitucional, mas com um caráter extremamente autoritário. E por que autoritário? Porque nós conhecemos hoje, por exemplo, se vamos pegar hoje o Brasil, né, segundo a nossa Constituição de 88, lá as ideias de Montesquieu, lá dos iluministas, teríamos que dividir o poder em 3 partes harmônicas. O nosso presidente não gosta muito disso, anda dando uns rolos aí, umas treta com ele aí, o Judiciário, STF, lá o Senado, a Câmara de Deputados Federais, enfim, quais são esses 3 poderes? Executivo, que é o presidente da República, o governador do estado, o prefeito, no caso, na época do Império, quem? O imperador, óbvio, o imperador. O legislativo, que são os deputados federais, deputados estaduais, os vereadores. Também temos o Senado. E depois nós temos o judiciário, o juiz, aqueles caras que conferem e veem, né, são os fiscais da lei, para saber se a coisa está funcionando de maneira correta. Então, são os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro II, não muito contente, o que ele fez? Ele criou mais um poder, um chamado poder moderador. E é aí que vem a base do seu autoritarismo. Com o poder moderador, ele podia destituir juiz, ele podia mexer no legislativo, mandar e desmandar em várias esferas, fazendo com que praticamente os outros poderes se tornassem um fantoche. Vem cá, conta pra mim. Vai dizer que tem um cara que não pode buscar nessa Constituição lá de 1824, o cara não vai querer buscar uma espécie de um poder moderador, tu conhece? Quem é o cara que ia adorar esse poder moderador hoje, que tá no poder? Deus o livre, conta pra mim, esse cara ia achar o máximo, hein? Moleque! Bom, mas não é nada saudável isso, porque daí tu quebra a harmonia entre os poderes, o que é muito importante, ter essa harmonia, esse equilíbrio de forças, esse equilíbrio de poderes. Diante disso, então, o Dom Pedro vai governar com mãos de ferro. Óbvio que vai governar os interesses das grandes oligarquias rurais, mas essas oligarquias rurais, apesar deles gozarem de uma certa liberdade econômica, eles queriam maior participação no poder. Isso inclusive vai culminar mais adiante lá no período regencial, na Revolução Farroupilha, na cabanagem, na balaiada, na sabinada, em várias revoltas regenciais. Por quê? Principalmente porque naquela época, para se ter uma ideia do autoritarismo, o governador do estado, que na época não se chamava governador do estado, na época se chamava presidente da província, ele era escolhido pelo imperador para governar lá na província A, B, C, D, de acordo não com os interesses locais, mas os interesses do imperador, os interesses do Estado, do Império Brasileiro. E isso, obviamente, causava grandes transtornos entre as oligarquias, entre a população local. Todo mundo acha que foi todo mundo bonzinho, o brasileiro nunca brigou, não teve problema, não teve conflito interno. Claro que teve, aliás, a história do Brasil é repleta de conflitos internos, gente. Tem muita coisa para se contar. Vocês vão ver quanta coisa ao longo das aulas, ao longo dos vídeos, vocês vão descobrir aqui comigo.
Pois bem, logo do processo de independência do Brasil, as regiões como Grão-Pará, Pernambuco, Bahia e Maranhão, essas regiões tiveram conflitos bem significativos. Por quê, gente? Porque haviam altos funcionários públicos ligados a Portugal, alto escalão militar e também comerciantes que ganhavam muito dinheiro estando atrelados a Portugal, ou seja, ganhavam muito mais dinheiro, tinham muito mais lucro se o Brasil fosse ainda colônia, permanecesse colônia de Portugal. Descontentes, então, essas pessoas pegaram em armas, fizeram levantes para ficar favoráveis a Portugal, para que o processo de independência do Brasil não se consolidasse. Olha que interessante isso, gente. E obviamente que isso atrelado já a este mandonismo, essa centralização política que o Dom Pedro I ele passava a praticar uma vez que ele se torna imperador do Brasil, que vai ser uma das características fundamentais do primeiro reinado, o autoritarismo político, a centralização política nas mãos do Dom Pedro I. Viu só como a coisa não é tão barbadinha assim? Dom Pedro I pegou uns rabinhos de foguete bem interessante, como é o caso da Confederação do Equador, com Manuel Paz de Andrade, mais o Frei Caneca, que junto com as oligarquias locais, olharam para os Estados Unidos e pensaram, cara, a gente quer um país igual aquele, baseado numa constituição de princípios e ideias iluministas, a gente quer um país igual aquele em que a gente tenha significativamente autonomia de participação, de votar, de divisão de poder. Só que, gente, não é bem assim que aconteceu. Infelizmente, o que acaba acontecendo é que parte da oligarquia local, ainda meia indecisa, participa, a população participa, mas aí quando entra a ideia abolicionista no meio, obviamente que essas elites locais, grandes proprietários de terras e de escravos, não podemos esquecer que os escravos eram a principal mão de obra daquele período, eles vão tirar o time de campo. Quando eles tiram o time de campo, pouquíssimos meses depois vai durar este processo revolucionário, este levante, esta rebelião. Cada historiador trata isso, chama isso de uma nomenclatura. O certo é que os caras não queriam viver sob o mandonismo, sob a centralização, sob o autoritarismo do Dom Pedro I, aos moldes do primeiro reinado, daquele período que era bastante complicado para todo mundo, sejam para as elites locais, que sempre para as elites é um pouco menos complicado, mas não deixava de ser porque tinha esse autoritarismo. Essa questão, como eu disse para vocês, o presidente da província era nomeado pelo Dom Pedro I para governar na região, seja no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, conforme os interesses do imperador, do centro do país, não daquela população local. Então sofria as oligarquias rurais, sofria o povo, sofria todo mundo. Claro que quanto menos abastado, mais sofria. Quanto mais abastado, mais rico tu era, sofria um pouco menos. Mas não deixava de haver um certo tormento em relação a isso. Outro ponto também que vai acontecer dentro do primeiro reinado é a Guerra da Cisplatina, gente, que começa em 1825 e acaba em 1828. Porque o pai do Dom Pedro I, Dom João VI, lá em represália ao apoio que a Espanha deu à França do Império Napoleônico, ele vai anexar a região da Cisplatina, que é o atual Uruguai, República Oriental do Uruguai. Esse país maravilhoso aí, um país à frente na América Latina do século XXI, em tantos e tantos aspectos. Ah, lugar do Mojica, grande Mojica, um abraço pro Mojica. Não sabe o que é Mojica? Vai dar uma lida, vai ver o filme dele na Netflix. Te informa, guri, guria, deixa de ser alienado. Bota a cabeça pra pensar, senão vão te manipular. Aí virou um rap. Bota a cabeça pra pensar, senão vão te manipular. Bota a cabeça pra pensar, senão vão te manipular. É isso aí, mano. Aí, um papo pras mina, um papo pros mano, pros irmãos aí, é nóis. Bah, agora sentiu o rapzão. Então, gente, olha só.
o Dom João VI anexou isso aí e deixou essa bomba pro Pedro, o Pedrinho. Vou fazer cocô na casa do Pedrinho. E o que aconteceu? Gente, os caras falavam espanhol, os caras tinham muito mais ligação com a etnia, com a cultura de língua hispânica do que a cultura portuguesa. Os caras nunca aceitaram, os caras nunca engoliram muito bem serem anexados ao Brasil. Diante disso, o que hoje nós conhecemos por Argentina, ela acaba apoiando a província Cisplatina, que hoje é Uruguai. E aí o Dom Pedro não gostou muito e declarou guerra a Buenos Aires e aquele povo todo. Pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra, usou mercenários, cara, morreu gente pra caramba, de tudo que é lado, morreu escravo, morreu branco, morreu pobre, morreu gente de classe alta, morreu, obviamente que morreu, sempre morre mais pessoas humildes, óbvio disso, não preciso te dizer, né? Óbvio, isso a gente já sabe, quem estuda história tá cansado de saber que sempre quem se... Agora, tipo, filme que criança tá assistindo. Sempre quem se ferra é a camada popular. Essa é uma triste realidade. Diante disso, o que acontece? O Brasil, 3 anos depois de declarar a guerra, perde a guerra. O Uruguai, então, vai surgir vitorioso, né? De província Cisplatina, passa agora a se chamar República Oriental do Uruguai. A terra do Cavani, a terra do Soares. Soares? Mordedor de orelha? Ah, mordedor de ombro. Não, mordedor de orelha é o Mike Tyson. O Soares é ombro, né? Na Copa. Vou botar uma foto aqui, vou botar uma imagem do Soares mordendo ali. Então, diante disso, a coisa começa a encrespar pro Dom Pedro I. Dom Pedro I começa, cara, a cair a popularidade do cara que já não era a 8ª maravilha do mundo. O cara fez guerra lá para não fragmentar, endividou o Brasil, pegou dinheiro emprestado com Portugal. Porque ele pagou 2 milhões de libras esterlinas, um caminhão de dinheiro para Portugal para poder ficar livre. Parece que Portugal nem tinha pego riqueza daqui, né? Ouro, prata, pau-brasil, produto nativo, gente, tirou daqui imposto, mas aí tinha mais uma beirinha, né? E aí fez o Tratado de Paz e Aliança com Portugal em 1825 para poder manter a ordem, ser aceito no mundo global dos business, através desse acordo, né, desse Tratado de Paz e Aliança entre brasileiros e portugueses. Nós não podemos esquecer que o Dom Pedro I, ele é português, ele nasceu inclusive em Portugal e morreu em Portugal. A gente já vai ver quando ele morre. Gradativamente, a popularidade dele despenca. No processo lá, no início, para não fragmentação, lá no Grão-Pará, na Bahia, no Maranhão, aquela região toda lá, depois a Cisplatina, Confederação do Equador, o cara começa a cada vez se queimar mais, o cara é extremamente autoritário, o cara não tem habilidade política, e começa cada vez mais a fomentarem que esse cara não tá valendo, a gente vai ter que tirar esse cara daqui. Até que em 1831, acho que era janeiro de 1831, ele vai numa visita até Minas Gerais e tal, na província de Minas Gerais. Ele lá realmente é bastante hostilizado pelos liberais exaltados que desejavam mais autonomia. E ele volta de lá indignado e chateado logo em seguida. E no Rio de Janeiro os portugueses esperam ele com uma festa. Não, vem cá, Pedro, até parceiro, até meu amigo. Vem cá, Pedro, vem cá, Pedro. Vem cá, Pedrinho, vem cá que eu te dou um abraço. Esperaram o Pedro lá, o Dom Pedro, com uma festa, os portugueses, aliados deles, os aliados políticos. O centrão da época, né? Extrema direita, né? Os canalha da época. E aí, então... os brasileiros, descontentes pra caramba no Rio de Janeiro, começaram a ir pra porrada e dar sacada das janelas, começaram a jogar garrafa na comitiva do Dom Pedro, os portugueses estavam lá tentando fazer festa, tipo lá na frente de Brasília, sabe? Na frente de Brasília com um bandeiraço, mito, aquela coisa toda. Não, mito, não, para, não é mito, é o Dom Pedro, a gente tá falando do Império. Então,
Diante disso, o que acontece? Os brasileiros saem no soco. Fight! Os caras saem no fight e esse evento fica conhecido como a Noite das Garrafadas. Soma-se a isso o assassinato do seu voraz opositor, o jornalista Líbero Badaró, que até hoje nem a polícia e nem a historiografia tem plena certeza de que foi assassinado a mando do Dom Pedro. Fatality. Queiroz sumiu! Brincadeira, gente. Queiroz, pra quem não sabe, é o cara lá que tem um monte de coisa de delação lá do governo atual aí, do mito aí, do cara aí. Queiroz, tá aqui o Queiroz aí do lado aí. Então. Diante de todos esses fatos, gente, o que acaba acontecendo? Dom Pedro vê que, cara, não tem mais clima, não tem mais condições políticas para ele continuar no poder. Não tem como, por mais que ele seja centralizador, por mais que ele seja autoritário, ele já não tinha mais apoio das oligarquias, ele estava com o povo por aqui com ele, o povo já não o suportava mais, ele tinha enfrentado guerras, ele tinha endividado o país, e olha que eu nem falei, gente, que o Brasil sofria uma crise agrícola significativa, que o Brasil estava importando muito mais do que exportando, ou seja, estava vindo muito mais mercadorias para cá, os ingleses estavam se lavando aqui e a gente estava exportando quase nada, gente. A nossa balança comercial estava extremamente desfavorável. Guerra do Paraguai, Confederação do Equador e agora mais o peso do assassinato que foi para sua conta do Líbero Badaró, esse jornalista que era um voraz opositor seu. Ele olhou para Portugal e disse, cara, eu tenho direito a herdar o trono português. Estava lá uma disputa pela sucessão ao trono de Portugal. O que ele fez? Abriu mão, disse, não quero mais. Em 1831 ele abdica o trono brasileiro, deixando para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tem apenas 5 anos de idade, e vai embora para Portugal, onde ele vai falecer, se eu não me engano, 4 ou 5 anos depois. Entre 3 e 5 anos depois ele vai vir a óbito. Ele até nem vai aproveitar muito fora do Brasil. Curioso, como eu te falei no início do vídeo, ele nasce em Portugal e morre em Portugal. E no meio do caminho ele se torna imperador do Brasil, do outro lado do oceano. Voltando para o Brasil, então, o filho dele tem apenas 5 anos de idade. Não pode assumir o trono com 5 anos de idade. Embora os caras vão dar um golpe, o chamado golpe da maioridade, o cara vai assumir o trono com 14 anos e alguns meses. É um absurdo isso, gente. O Brasil sempre teve falcatrua, é impressionante. Que país de falcatrua! Gente, a nossa política ela é escrota, ela é podre, porque desde o início nós sempre fizemos falcatrua. Quando é que a gente vai aprender com a história que a gente tem que ser honesto, que a gente não pode viver de falcatrua? Então, como ele tem apenas 5 anos de idade, vai governar neste período uma regência, aliás, várias regências, por esse período de 9 longos e belicosos anos. Mas isso eu te conto depois, na nossa próxima videoaula sobre regências. Gostou do vídeo? Ativa o sininho, curte, te inscreve, compartilha. Compartilha, ativa o sininho, curte. A ordem dos fatores não altera o produto. Olha a interatividade com matemática aí. Gente, muito obrigado, valeu pela paciência. Grande beijo para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.